Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, da nossa aula sobre a simulação das organizações das Nações Unidas, né? E para ser específico, nós vamos falar de relações internacionais, né? E hoje o nosso tema é bem legal, ele é bem importante, né? Então vamos lá. Qual é o conteúdo dessa aula? Simulação da Organização das Nações Unidas, ONU. Objetivos da aula: identificar, discutir a importância dos principais órgãos da ONU, como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, entre outros. Vamos lá pesquisar as políticas e as posições de seus respectivos países em relação às questões globais e específicas. Então, aqui já deixa bem claro sobre o que vai falar a nossa aula e sobre a importância da aula de hoje, né? Então, nós vamos falar sobre simulação de CIONO, né? Que é um evento que vai acontecer agora em outubro. E para falar sobre essa temática, nós vamos falar com todos vocês e vai ser no Brasil, né? Esse planejamento de desenvolvimento sustentáveis, né? E também vai ser no Brasil esse complexo para falar sobre a distribuição da fome no país, né? Então é sempre bom nós sabermos, né, principalmente como funciona a Organização das Nações Unidas. Vamos responder e como responder isso hoje, né? Não quero deixar dúvidas, né? Vai ser um xadrez verbal. Então, vamos ter um passo a passo para compreensão, né? Então, a bandeira da ONU, Organizações Nações Unidas. Como nós falamos na outra aula, nós temos a Assembleia Geral da ONU, né? Então, é bom nós sempre acompanharmos tudo que esteja sobre a ONU, que agora vai tratar sobre a fome, sobre tudo que está acontecendo no mundo atualmente e vai tentar, né, intermediar sobre o Canadá, a guerra do Canadá e Rússia ali, né? Então precisamos fazer uma análise geral de uma Assembleia Geral, né? Então vamos colocar perguntas, dúvidas que vocês têm sobre a ONU, né? Então, vocês podem mandar aqui no chat, né, nossas perguntas. E então, qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer tempo, mandem a pergunta, mas interajam com a aula. Vamos falar sobre o funcionamento da Organização das Nações Unidas. E na nossa próxima aula, nós vamos ter um vídeo mais analítico e mais direto. Então, vamos separar assim. Hoje nós vamos dizer como a ONU funciona. No próximo, nós vamos dizer para que a ONU funciona e o que a ONU pode vir a fazer. Obviamente, seguindo alguns dos principais debates sobre a função da ONU. Não necessariamente que eu acho que ela deveria fazer. Aspectos históricos da Organização das Nações Unidas também vou deixar para as nossas próximas aulas, até como parte de argumentações. Então, nós vamos, né, ter especificamente um trabalho sobre a ONU para fazer, e nesse trabalho vai tendo dúvidas que nós vamos tirar elas até em salas de aula. Então, né, vamos fazer uma divisão e vamos dar mais atenção para a pergunta que vocês mandaram e para não ficar tipo uma aula muito maçante, uma aula muito arrastada. Eu não quero que fique pesada. Então, vamos fazer que seja simples.
Antes de falar dos organismos que compõem as Nações Unidas, precisamos lembrar qual documento que rege a ONU. É a Carta da Organização das Nações Unidas, que está na íntegra, né? Posso passar para vocês, se vocês quiserem ver o link, né? Mas é mais usada para estudantes de direito e de relações internacionais. Então, vai precisar ler ela inteira, mas aqui nós só vamos retratar só os principais modelos. Nós não vamos levar todas as competências que a ONU tem. Então, qualquer problema que nós um dia temos sobre a ONU, bater uma dúvida, então vamos até a Carta da ONU, que lá estará resolvendo, que lá estará comparando. Nós vamos fazer uma comparação no vídeo para fins didáticos, não são para fins acadêmicos. Textuais não é uma coisa 100% precisa, são umas comparações para ficar mais fácil de entender. A Carta da ONU é como se fosse a Constituição da ONU, que nem nós temos a Constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos, aí por aí vai. Então, se você tiver alguma dúvida, precisam descobrir o que a ONU faz, em determinado momento, vai à Carta da ONU. Dito isso, a ONU é formada por 6 organismos principais e suas agências especializadas. Alguns vão dizer que são 5 organismos principais, mas mais para frente eu vou te explicar o porquê. A primeira delas é a Assembleia Geral da ONU, que é formada por todos os Estados-membros, cada um com direito a um voto na Assembleia. Ela estabelece, por exemplo, o orçamento da ONU, vota recomendações para os seus principais órgãos, países, elege membros para outras comissões, inclusive os membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, decide uma série de ações, inclusive em suas instituições subsidiárias e nas suas agências especializadas. Ela é formada pela articulação de todos os Estados-membros da ONU, que, como eu disse, cada um tem um voto. Algumas decisões são feitas por maioria simples, outras decisões são feitas pela maioria qualificada, que é de 2/3 dos membros. E aí leva uma coisa interessante. A Assembleia Geral da ONU, ela permite um equilíbrio de poder dentro das Nações Unidas. Óbvio, com a parte do poder estará concentrado no chamado PSIL, o grupo dos 5 países do Conselho de Segurança, e falaremos daqui para frente. Porém, a Assembleia Geral da ONU, se todos os países ditos pequenos economicamente e geograficamente pequenos voltarem juntos, eles conseguem de mais de 2/3 dos votos. Então, é simplesmente uma representação de balanço de poder para a Assembleia da ONU. Inclusive, quando a ONU foi fundada, em 1945, nós tínhamos 51 membros na Assembleia Geral da ONU. Hoje, nós temos mais de 190. E aí vem um conceito importantíssimo para entender a ONU. Separar que cada país, cada Estado membro tem uma representação e cada um tem direito a um voto. No fundo, não existe a ONU, a Organização das Nações Unidas, uma organização que decida as coisas, que faça as coisas como bem entender, com um processo executivo próprio e soberano. O que existe é a vontade coletiva das nações, a vontade coletiva dos países. Então, não adianta, por exemplo, você achar alguma coisa e, eventualmente, o outro país não concordar. E se o resto do mundo não concorda? Se o secretário-geral da ONU concorda, isso, no fundo, não altera muito,
porque não existe, inclusive as pessoas deveriam parar de falar na imprensa, discutir, a ONU deveria fazer isso. A ONU deveria fazer desta forma, porque no fundo não existe a ONU. A ONU, ela é uma demonstração, uma ferramenta, uma consequência da vontade coletiva das nações, dos países membros. Como disse, a Assembleia Geral é muito importante no orçamento da ONU, em decidir o orçamento. Ela também pode passar resoluções não vinculantes aos países, porém costumam carregar um peso político muito grande. Em todos os documentos da ONU são vinculados 6 idiomas oficiais nas Nações Unidas. Inclusive, uma dica é: se você estuda línguas estrangeiras, é sempre um bom momento para praticar o estudo desses idiomas, especialmente porque a ONU ela é conhecida, uma coisa da cultura popular, ela está em filme, ela é conhecida por ter um grande corpo de intérpretes, intérpretes qualificados. Então, por exemplo, se você quiser estudar árabe, você pode pegar um discurso em português e ver como é a tradução dele no árabe, traduzindo a língua que você já conhece, mas você vê ele no idioma que você está estudando também. Pode comparar, pode auxiliar nos seus estudos e vamos continuar. A Assembleia Geral da ONU é formada por 5 blocos regionais, que elegem em rodízio o presidente da Assembleia Geral da ONU e também elege, dentro de cada grupo, membros para as outras comissões, membros para as outras agências especializadas e os membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU. Algumas coisas para não ficar meio confusas. Quais são esses 5 blocos? Quais países estão direitos a esses 5 blocos? Né? Então, vocês vão perguntando para eu estar respondendo, porque tem muitos itens a ser pautado, para o vídeo não ficar muito grande, né? Como é o funcionamento. A Assembleia Geral, ela vai escolher o seu presidente para cada sessão em cada Assembleia Geral da ONU. É diferente do secretário-geral da ONU. O presidente tem mandato de 1 ano e presente aquela sessão anual, que normalmente começa para o grande público, além da parte de pautas, ela começa com o debate geral, que é aberto pelo Brasil todo ano e que é muito importante. Por quê? Vamos entrar mais nisso nas nossas perguntas e interação pelos países publicitários e solicitados por suas agendas internacionais dentro da ONU, suas perspectivas sobre reformas, enfim, serve como um grande fórum de diálogo. Dentro da Assembleia Geral, nós também temos comitês, comissões, painéis, grupo de estudos, mais ou menos como diversos grupos do Legislativo brasileiro, do Congresso, do Senado, da Câmara. Então, uma comparação didática, e que cada um desses vai ter diferentes funções, diferentes representações. Nós também teremos os membros observadores, que podem ser entidades não estatais, como, por exemplo, a Comissão Europeia, ela é observadora na Observação Geral da ONU. E podem ser também os estados, como, por exemplo, a Palestina, que é um estado observador. Ainda não é um membro pleno, porque o seu pedido de entrada está para ser votado no Conselho de Segurança da ONU. Embora outras instituições da ONU, incluindo aí a Assembleia Geral, já aceitaram. Então, é parte de um processo decisório. Então, mais conhecido também é a Santa Sé, que é a personalidade internacional do Vaticano,
que é membro observador da ONU. Não é um membro pleno. Então, o segundo organismo da ONU é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 5 membros permanentes: Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos, e 10 membros rotativos, que são eleitos pela Assembleia Geral da ONU. Os membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU são eleitos para um mandato de 2 anos. A cada ano, eles são eleitos 5 novos membros não permanentes do Conselho de Segurança. Então, todo ano, nós temos a troca de 5 membros para o mandato de 2 anos, que forma aí uma renovação anual no Conselho de Segurança da ONU. Então, precisa passar pelo Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, a aprovação de novos Estados-membros na ONU, a aprovação de um candidato para o cargo de secretário-geral, e o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que pode passar resoluções vinculantes, ou seja, obrigatórias, resoluções sobre uso da força ou imposição de sanções econômicas ou políticas a um país. O Conselho de Segurança também pode oferecer os protetorados da ONU, a organização direta na fase transitória, sempre pensando numa futura independência. No caso mais recente, Kosovo, Timor-Leste, embora nós temos outros exemplos, principalmente por ter a prerrogativa do uso da força. O Conselho de Segurança da ONU, que vai estabelecer as missões de paz da ONU, os diferentes tipos de missões de paz, as tropas que vão compor, os países que vão compor e liderar esse tipo de missão, inclusive sobre os vários tipos de missão de paz da ONU. Então, nós já falamos bastante disso. Então, nós também temos Falcão Negro no Imperigo, que é um filme que parte cinema e história, que vai falar bastante sobre isso, que vai te deixar mais claro. É um Conselho de Segurança, é uma instituição mais polêmica, ela não é vista como não democrática. É um poder exercício por 5 potências que os outros países não têm acesso a esse poder, especialmente o chamado poder de veto, né? O poder de veto, ele é chamado e conhecido como decisões do Conselho de Segurança da ONU. Tem que ser tomado por pelo menos 9 membros do Conselho, ou seja, 9 de 15. Porém, nenhum país dos membros permanentes das 5 potências pode votar contra. Inclusive, lembrando, se o país do P5 se abstiver daquela votação, não tem problema, a votação continua, ela pode ser aprovada, ela será aprovada. Então, o proletariado da ONU teve a abstenção da China, porém, como ela não votou contra, nenhum outro país do P5 votou contra, a resolução passou. Foi inclusive com voto favorável brasileira, né? Então é muito importante nós lermos e nós conhecermos a ONU, a questão do poder de veto, as reformas do Conselho de Segurança, especialmente pensando na vontade brasileira, será discutido no nosso país, né? A ONU, ela é um conselho social, econômico, né? Conhecido pela sigla em inglês ECOSOC, que é formado por 54 membros eleitos dentro da Assembleia Geral da ONU, é responsável por assuntos econômicos, sociais e de desenvolvimentos. Ele coordena articulações entre os países da ONU e as agências especializadas da ONU.
inclusive outras entidades não governamentais, como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Para te dar um exemplo bem conhecido, o ECOSOC é talvez, digamos, a seção da ONU que coordena esse diálogo. Ele é um fórum de diálogo entre países. E a parte da ONU é de trabalho de campo, usando um termo mais coloquial, de botar a mão na massa. São as diversas agências e organizações dentro da ONU que vão trabalhar no campo por questões sociais, de desenvolvimento, questões econômicas. O quarto organismo da ONU é o Secretariado, que é composto por todas as suas agências, todas as suas instituições de funcionamento cotidiano. É como se fosse o executivo da ONU, que é chefiado pelo secretário-geral da ONU, que é escolhido pela Assembleia Geral entre os nomes aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU. O secretariado tem duas funções. A primeira é de dar iniciativa. O secretário-geral da ONU ou os secretariados, as agências da ONU, pode propor questões, pode propor debates, pode propor soluções para problemas que existam. E o segundo é a articulação. O secretário-geral da ONU, o secretariado, ele pode articular os diversos países membros da ONU, pode articular as diversas agências da ONU ou as agências contra os governos, né? Para um propósito comum, para chegar numa finalidade, para chegar num objetivo já estabelecido. Por exemplo, diminuir a mortalidade infantil. Então, olha, nós temos um problema de muita mortalidade infantil nessa região. Então, cabe ao secretariado reunir e articular os governos dessa região, dessas quantidades não governamentais, com as agências da ONU especializada, eventualmente com governos que queiram ajudar nessas situações. O secretariado vai administrar as iniciativas e as instituições da ONU e delegar funções dentro da ONU, como, por exemplo, apontar o comandante de uma missão de paz, como o brasileiro Santos Cruz, General Santos Cruz, que é o comandante da missão de paz da ONU no Congo, que foi apontado por uma maioria que tem uma questão de articulações, de juntar todas essas instituições, todos esses órgãos, principalmente todos esses países, em prol de um objetivo já estabelecido, ou para estabelecimento de novos objetivos. Lembra sempre do raciocínio. Não existe a ONU. Isto é o que nós temos mais perto de ser a ONU. Porém, ainda assim, sua principal função de articulação entre os diversos acordos que compõem todo esse sistema. Não existe uma vontade soberana do secretário-geral da ONU. O que ele pode fazer é propostas e articulações entre os Estados-membros. Quinto organismo da ONU, a CIJ, Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, que resolve mediações entre os países. Ela julga problemas em que os países têm problemas com outros, normalmente uma fronteira, que entra com um processo na CID para que seja julgado. Então, por exemplo, para ficar um caso recente, nós temos o problema de fronteira marítima, nós temos os problemas ambientais, que também vão ser tratados pelas ODS, né? Que faz parte de Estados-membros. Então, essas organizações são compostas por 15 juízes, cada um com mandato de 9 anos,
Porém, a cada 3 anos, nós temos eleições para manter aí a rotatividade da corte e, novamente, eles são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, seguindo uma distribuição geográfica. Porém, o cargo da CIG, cada país do P5, cada país do Conselho de Segurança da ONU, tem direito a apontar, a ter um juiz na CIG. Durante muito tempo, a China, por exemplo, não teve um juiz, porque ela não queria, ela abdicou dessa prerrogativa de apontar um juiz seu para a Corte Internacional de Justiça. E uma coisa muito importante, né? Nós estamos fazendo um resumo, né? Todos os organismos, uma coisa bem reunida. Se alguma coisa ficar confusa, nebulosa, fique à vontade para perguntar. Porém, não confunda a CIG com o Tribunal Penal Internacional. PPI. O TPI, ele julga indivíduos por crimes de genocídios, crimes de guerra e principalmente o TPI é ressarcido pelo Conselho de Roma. Ele funciona em cooperação com o Conselho de Segurança da ONU contra as instituições da ONU, porém é uma entidade independente. E o sexto e último, né, organismo da ONU é o Conselho de Tutela, que administrava território com mandatos coloniais, como Liga das Nações, preparando esses territórios para sua independência, para sua autodeterminação. Então, lembrando lá no começo que existe só 5 organismos, é porque o Conselho de Tutela está relativo desde 1994, quando o último mandato da Liga das Nações se tornou um país dependente por causa do Oceano Pacífico. É por isso que tem gente que fala que a ONU tem 5 organismos. Além do Conselho de Tutela estar inalterante, eles falam que não terá outras funções, porque que todas as suas antigas funções já acabaram. E os protetorados da ONU são administrados de outra forma, o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. Nós também temos os fundos, programas, pesquisas e agências especializadas da ONU. Essas instituições não contam mais como parte dos organismos dos principais da ONU. Elas estão inseridas na estrutura e nos sistemas das Nações Unidas, seja no secretariado, seja como vista como uma coisa à parte, seja como no ECOSOC, por aí vai. E são justamente o que dá para dizer que é a parte visível da ONU. Como eu disse antes, o trabalho de campo, o pessoal que bota a mão na massa, esse tipo de coisa. Nós temos 13 programas e fundos da ONU. Novamente, nós temos os links com as listas, né, completas. Mas vamos dar um exemplo: a Unicef, o Fundo para Assistência à Criança, foi fundado pela Assembleia Geral da ONU, lá em 1940, com o objetivo de prover a assistência humanitária e desenvolvimento para crianças e mães de países em desenvolvimento, que todo mundo conhece, por causa do Criança Esperança, ficou bem conhecido, né? Nós temos 4 institutos da ONU, nós temos 4 secretariados de convenções da ONU, como, por exemplo, a Convenção de Direito do Mar, que terá o seu próprio secretariado, para fiscalizar, articular, desenvolver maneiras de melhorar o tráfego marítimo, questões de poluições no mar, nesse tipo de coisas, além de 6 outros tipos de entidades variadas, como inclusive a diversidade das Nações Unidas. Aí nós temos as 15 agências especializadas, que são várias siglas, vários números,
que vocês certamente já ouviram falar ou já conhecem, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, a OLT do Trabalho, além do Grupo do Banco Mundial, que é formado por várias organizações, vários bancos regionais. Porém, o Banco Mundial é parte da Organização das Nações Unidas. Então, tudo isso significa, até começando a responder, para as pessoas que falam que a ONU é inútil, para que serve a Organizações Unidas, tudo isso significa que tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida, muita coisa acontecendo e coisa concreta, trabalho concreto. Mesmo pensando, se você não quiser pensar, sei lá, na Unicef, em coisas de crianças passando fome, você quer ir para uma coisa mais pragmática, mais de alto nível, nós temos diversas questões de investimentos, de desenvolvimento, de articulação bancária e financeira acontecendo sobre o sistema da Organização das Nações Unidas, né? Então, eu acho que ficou claro aqui, né? E vamos entrando nas questões conforme vocês foram tendo dúvidas. Essa aula eu termino por aqui. Acredito que nós falamos bastante sobre a ONU, que deu para entender o que significa a ONU, que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui para tirá-las, tá bom? E nossa aula eu vou finalizar por aqui e vou ficar só respondendo as dúvidas de vocês a partir de agora. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.